inclusive você como mulher, economista, falando sobre essa situação da Janja, porque ela também joga o governo Lula contra o mercado, a comunicação do governo Lula contra o mercado. Foi o que aconteceu agora, quando ela vai para as redes sociais e ela diz que essa taxação é só para as empresas e não para o consumidor. Ela joga completamente a relação, a comunicação do governo Lula contra o mercado. Ela atrapalha o governo Lula e ninguém coloca um limite na Janja. Por enquanto, ninguém colocou ainda. Exatamente. Bom, fico triste, Léo, pelo ocorrido, né? Você citou 3 mulheres aí, né, nesse embate. Isso é muito triste, né? Ver ocorrido entre mulheres que deveria ser o oposto, independente de que lado, independente do que você é, acontecer, né? No caso da Janja, tem uma frase muito antiga que isso passou do meu avô pro meu pai, que passou para mim, né? A mulher do rei não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? E a Janja, ela tá indo contra isso. Não porque ela não pode ser uma mulher comum. Ela tem que deixar de ter a vida dela. Não é a crítica não é sobre essa. É que no momento que ela está como primeira-dama, ela representa um país do lado de seu marido, que é o presidente do Brasil. Então, assim, eu acho que você tem que pensar 1000 vezes, até mais, nas suas atitudes. Exatamente para não atrapalhar, né, o Lula de governar o país. Muito pelo contrário. E a mulher, ela só consegue fazer uma coisa. Ou ela levanta, ou ela derruba. Não existe meio termo. Então, ela vai ter que se posicionar e controlar. E acho que não caiu na real. Ela não caiu, ela não tem a consciência. Muita gente atribui a Maria Antonieta a insatisfação do povo, né, pela Revolução Francesa. Ela é uma potencial candidata. Ela não pode mais agora. Antonieta. Não é isso, era uma quando o Bolsonaro fazia, né, desculpa a palavra, as merda dele lá, e depois falava: "Não, mas eu não posso ter vida". Não, você não pode, você representa o povo, você escolheu estar aí. Isso vale para Janja e vale para o presidente Lula. Você agora representa o povo. Esse tipo de argumentação subjetiva e emocional, realmente você tem razão, não tem nada a ver com o cargo que você representa. Seria muito mais fácil dar uma função específica para a primeira-dama e ela se dedicar àquilo com toda essa avalanche que ela tem de vontade, de ficar ligando para ministro e dando ordem, do que exatamente isso não é produtivo, né? Só que é como o Pavinato disse, isso chega a ser infantil. Porque no mundo de hoje, o cara dá uma declaração do outro lado do mundo, o planeta inteiro sabe em 15 segundos. Então, você está comandando um país e ter esse grau de exposição e não pensar para falar, né, o Brasil precisa avançar, Thiago. Você fala uma frase errada, atrasa o crescimento do Brasil 2 anos. Pode ter efeitos cascata no pequeno e microempresa, na indústria, pode ter efeito cascata no agronegócio. Não é possível que um presidente da República que ganha eleição dizendo que estava tudo errado comece a atrapalhar o ambiente de negócio. Então, como eu diria, se eu fosse hoje um conselheiro do presidente Lula, eu diria: Lula, deixa fazer as coisas quem sabe o que está fazendo. Se você tem 35 ministros, né, primeiro escuta antes de falar alguma coisa, porque realmente o ambiente de negócios está extremamente prejudicado, porque essa conversa de bar, Pavinato, não dá mais. Não, só leva o Xi Jinping. Ninguém aguenta mais isso. Agora, uma pergunta então. A Janja falar de taxação é o Haddad falando de taxa de juros. Zero embasamento. Não precisa entender, não tô cobrando conhecimento. Só não abre a boca, fica quietinha. Não, e aí a pergunta é, ela tá colocando então à frente do governo Lula o marketing pessoal dela? Porque aparecer ela tá. Ela tá aparecendo adoidado. Como o Dino, que é o que a gente fala, adora um holofote. Você acha que ela tá colocando o marketing pessoal dela, Janja, à frente do governo? Você sabe, Thiago e Pavi, Alfredo e Ariane, que nós temos um histórico de primeiras-damas bastante discretas, né? A dona Ruth Cardoso, socióloga, inteligentíssima, companheira do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A própria dona Marisa, falecida, esposa do presidente Lula, tinha uma participação em política, mas era de bastidor, sempre estava com o marido, enfim, desde a fundação do PT em 80, desde de quando ele era um metalúrgico de chão de fábrica. Então, ela não se envolvia. A Marcela Temer, depois com
Michel Temer. E agora nós temos as duas últimas primeiras-damas gostam de política, querem se envolver em política, e eu não vejo nada de ruim nisso. Eu não acho que isso é algo ruim. Acho que a Michelle Bolsonaro tem o direito, né? Tava até especulando, brincando de um eventual segundo turno entre a Michelle Bolsonaro e a Janja em 26. Você não tá comparando a Janja com a Michelle Obama, né? Caso de fato, não, Michelle Bolsonaro. Ótimo. Michelle Bolsonaro. Caso de fato haja um impedimento, como deve acontecer, na elegibilidade do presidente Também Bolsonaro. não tem comparação, né, com a Michelle Bolsonaro. Então, em termos de postura, você acha que tem comparação? Não, veja, tô falando em primeira-dama. Quando a gente entra nesse mérito, a gente corre o risco de ser machista, de ser misógino. Por quê? Ela é uma mulher, que é primeira-dama, e ela gosta de holofote, sim. Ela gosta de aparecer, ela gosta de participar dos eventos, ela gosta de participar das cerimônias, ela gosta de estar ao lado do... Mas aí você já tá vendo o papinho da lacração da esquerda. Não, é realidade. Por que eu sou machista? Porque eu acho que ela quer aparecer. Eu posso falar que um homem quer aparecer também. Qual o problema dela querer aparecer? Esse é meu ponto. Claro que é o problema, ela é mulher do presidente. Ela não pode jogar contra o governo Lula. Resposta por isso mesmo. Não tem problema nenhum. Não, mas tem problema. Eu não acho. Ela queria se colocar à frente do governo, ela falar coisas que... ao lado. Ela falar coisas que vão de encontro à comunicação do governo. Como que isso não tem nada demais? Mas isso é um problema sério de comunicação. Então pronto, então tem alguma coisa demais. E me desculpa, machismo, porque tá falando que gosta de aparecer? Aí é aquela lacração ridícula. Não, homem também. Tem muito homem que gosta de aparecer. Não é porque a Janja gosta de aparecer que você é machista. Mas esse é o grande problema da discussão. Eles sempre levando a discussão pro mimimi, né? Não toque em mim, eu posso tocar nos outros. Não toque em mim que dói, nos outros não dói. Não é essa a discussão, Léo. A discussão é a seguinte, o governo precisa ser objetivo, tem que dar resultado, né? Eles estavam dizendo ano passado, antes da eleição, que o Brasil estava destruído. Então conserte o país. Só que nesses primeiros 120 dias nada aconteceu. E a gente sabia que não ia acontecer. Por quê? Porque é engraçado, Pavionato. 350 parlamentares não apoiaram a candidatura do presidente Lula. Dos 594, 350 são oposição. Aí algumas pessoas perguntam assim, como pode alguém votar num senador, num deputado, num governador e votar no Lula? Por que o Lula ganhou a eleição se 350 parlamentares são contrários à base do governo? Então, esses cuidados que o governo precisa ter. Experiência não falta, esse é o grande problema. Porque o Lula não pode dizer, cheguei agora e estou arrumando a casa. Não, não, não. Você já esteve aí 8 anos, você já viajou o mundo 8 anos, você já passou o poder para Dilma, experiência é o que não falta. Agora, se a experiência deu resultado negativo ou positivo, foi julgado pelas urnas, felizmente ou infelizmente. Agora, o que nós estamos vendo, Grandini, é o seguinte, um governo que não tem eficiência, que não tem propósito, que não tem uma missão, que não tem um recado claro para o empresariado, porque quem sustenta o governo são os empresários desse país. Quem sustenta o governo é quem paga imposto. Não é o governo... É quem gera emprego. Exatamente. Não é o governo que faz favor para nós. O governo tem que regulamentar o mínimo. O governo tem que dar liberdade para quem sustenta ele. Esse é os Estados Unidos da América. Liberdade total. Dentro da lei. Como o Pavinato disse. Como assim? Você vai agora ficar... regulamentando a liberdade de expressão. Mas já tem a regulamentação. Os crimes contra a honra. Problema... Aquele cara que tem que te processar, que eventualmente foi ofendido, não te processa. Então ele diz assim, fui ofendido, mas por que você não processou? Por que você não exerceu o direito de uma queixa-crime daquele que te ofendeu a honra? Esse é o grande problema. Na mídia social, tem que acontecer a mesma coisa, porque ao passo que se você começar a regulamentar e tirar a liberdade, essa lei é inconstitucional. Então não adianta, aquilo que você falou é difícil. E a Ariana comentou muito bem, não dá para você tirar a liberdade. Aí que você consegue assim, premissa maior, não dá para tirar a liberdade. O que é que dá? Dá para criminalizar o excesso de liberdade. Isso já existe. Agora, melhorar isso tem que melhorar, mas não é o ministro da Justiça que tem essa atitude, não é ministro do Supremo Tribunal que tem essa atitude, é parlamentar. E ó, eu vou chamar aqui a câmera com a gente, porque isso me irrita de uma forma absurda com a esquerda. Tudo vocês querem lacrar, tudo vocês querem julgar. Agora eu não posso falar que a Janja gosta de aparecer, que é um discurso machista. Vocês cansaram de criticar Michelle Bolsonaro. Nunca ninguém apareceu para falar, nossa, que machismo. Você pode criticar uma mulher, como você pode criticar um homem, se ela não tá fazendo a sua função direito. E quando você diz que não tem nada demais, me desculpa, para mim tem. Porque a primeira-dama, ela tem uma função de gerar uma harmonia
do governo. Ela não pode nunca ir de encontro ao governo. Ela não pode expor o seu governo. A própria Ruth Cardoso, no governo Fernando Henrique, teve um papel importantíssimo e nunca se colocou à frente nem contra o governo. Então, primeira-dama, ela tem sim uma função. Ela tem que gerar uma harmonia e não expor o governo do seu marido, do presidente da República. E me desculpa, ô Léo, querer chamar de machista por causa disso é até brincadeira. Não é machista por causa disso. A postura da primeira-dama. Não é machista por causa disso. Tô dizendo pra tomar cuidado. Tô dizendo que você está sendo machista ou que quem faz críticas à primeira-dama é machista. Mas quando a gente entra no mérito de que ela está querendo aparecer, de que ela é escandalosa, de que ela gosta de holofote, de que ela é toda aparecida, a gente tem que tomar cuidado pra não entrar no componente misoginia e machismo. Mas tem homem que gosta de aparecer, Léo. E não é vítima dessas... Eu mesmo adoro o Aros, adoro um tênis colorido. E não é nosso chefe aqui. E não é vítima dessas críticas. O problema maior aí tá na comunicação. A crítica não é porque ela é mulher. Tá na comunicação. A crítica é porque ela não é uma mulher rica que casou com um homem que é o pai dos pobres e que acabou de chegar em Brasília, já comprou móveis que ela nunca sonharia em ter na vida, às expensas do dinheiro, não do salário dela e nem do salário do marido dela. Mas em Atos, eu queria saber quem que é o pai dos pobres, porque o Lula de fato não anda em voo de carreira, o Lula de fato tem relógio caro, quem se paga como simplão e sempre se pagou como simplão, olha como eu como frango aqui no meio da praça, derrubo farofa, é o Bolsonaro. O Lula, ele defende, ele tem um discurso de esquerda. Quem comprou o sofá foi ela. Mas quem comprou a cama foi ela. Aqui é o Tá na Roda, calma aí, eu não posso perder tempo. É o presidente ou ainda estamos na eleição? Não, quem comprou esse sofá? O sofá é a cama, quem tá casado com o Lula é a Janja, não o Bolsonaro. Sim, não, o problema é a comunicação. Eu preciso tocar a roda, mas aqui é rápido. Ariane, muito obrigado. Obrigada aí. Pela sua participação. A gente vai girar a roda, vai entrar Marcelo Zovico aqui com a gente, advogado, que a gente vai falar muito aí sobre MST, se eles estão aí dentro das leis, o que a gente sabe que não estão. Ariane, pode se sentir à vontade. Aqui assim é o Tá na Roda, dinamismo. E com você de novo a palavra, meu garoto. Porque você vai ter que falar. E outra coisa, tá? Eu vou falar pra você uma experiência que eu tive com o Bolsonaro. Quando você diz, o simplão, o cara que não... Eu fui no Palácio da Alvorada, Marcelo Zovico aí chegando, pode sentar. Eu fui no Palácio da Alvorada e depois da entrevista que eu fiz com o Bolsonaro, eu fiz uma live com o Bolsonaro. Foi no Palácio da Alvorada. O Bolsonaro me chamou pra almoçar. A gente foi almoçar na cozinha. Me desculpa, isso nunca aconteceria no governo Lula. Nunca. Ele se serviu na panela. Na panela. Ele pegou arroz, feijão. Eu não tô falando nada que ninguém me falou. Eu vi. Eu comi com ele na mesa. Na mesa, dentro da cozinha do Palácio da Alvorada. Eu desci. Porque é no andar de baixo. Eu achei que eu ia sentar na mesa presidencial, Palácio da Alvorada. Não. Eu tirei a gordura da carne, Pavinato. Ele pegou a gordura da minha carne, botou no prato dele e falou, você tira a melhor parte. Comeu. Ali, brincando, conversando. E todos, e aí não sou eu, e aí eu posso falar, todos os funcionários que eu encontrei no Palácio da Alvorada me disseram sem o Bolsonaro estar junto. Nenhum presidente na história, desde que a gente trabalha aqui, tratou a gente de igual para igual quanto o Bolsonaro. Então me desculpa, nesse aspecto eu prefiro acreditar. O que você falou? Emocionado, vou chorar. De Flávio Dino. Mas nesse aspecto, você com esse sarcasmo do Flávio Dino, nesse aspecto, eu prefiro, Thiago Asmar, acreditar no funcionário que trabalha no Palácio da Alvorada todo dia do que em você. Que vai me trazer versões, vai falar que o Lula é isso, que o Lula é aquilo e que o Bolsonaro também. Eu vi. E já o Lula no meio do povo, eu só vi com o arame farpado, separando ele da população. Eu não vejo o Lula no meio do povo como eu vi o Bolsonaro. Então, Thiago, não, assim, primeiro... Você que falou da simplicidade do Bolsonaro. Não, mas eu tô... Então eu quero trazer isso aqui. Eu tô emocionado, parabéns. Pode chorar, a gente traz lenço pra você. Você merece toda a estrutura. Pela simplicidade do homem, dos 3 lotes de joias, do filho tomando vinho da adega do palácio. Eu tô muito emocionado com a simplicidade desse homem. Que gosta da gordurinha da picanha.
O vinho que tá na adega não é pra ser tomado? Gosta? Não, sim, por ele, pelos filhos, por todo mundo. Tá certíssimo, tá certo. Tem que Não, não tá na adega. Isso aí, tem que ser tomado. Mas o problema é comprar vinho caro pra adega. Não, mas tá certíssimo, que são caríssimos, na faixa dos milhares, né? Exatamente. Mas, enfim. Uma coisa, você tem que dividir. Se nós você mandar um vídeo pornográfico de alguém, você não consegue enxergar bem quem é, você fala que é tal pessoa. E vale lembrar que até do vídeo pornográfico que ele falou aí da Janja, que tá vazando com fake news, já aconteceu com o Nicolas Ferreira também. E foi daí que surgiu que o Janones vazou um vídeo e chamou o Nicolas de chupetinha a partir disso. E tá errado. Mas eu realmente tô emocionado com esse relato da tua parte. Você tem todo o direito. Em relação à família. Pode chorar, tá? Aqui você pode. Não, em relação à família dos 51 imóveis. Mas eu quero dizer o seguinte, que o presidente Lula, ele foi eleito por mais de 60 milhões de pessoas. Não são 60 milhões de patricinhas, não são 60 milhões de playboys, não são 60 milhões de robôs, são 60 milhões de pessoas. Então são pessoas humildes, são pessoas... Ganhou em todos os estados do Nordeste, ganhou no Amazonas, ganhou no Pará, ganhou em Minas Gerais, quer dizer, são pessoas... Mas só um pouquinho, pera só um pouquinho. São pessoas que reconhecem... Só quem votou no Lula que é uma pessoa, é isso que você está dizendo? Não, os 58 que votaram no Bolsonaro também são pessoas. Mas você não julgou dessa forma, você disse que as pessoas votaram no presidente Lula. E quem votou no presidente Bolsonaro foram playboys, patricinhas e robôs. Não, é que generalizar. Desculpa, então. Aí eu sou justo. Aí eu banquei a esquerda. Eu não sou que nem você, que eu vou ficar lacrando aqui, não. Não, chega de... Eu não vou lacrar, não. Eu tô contigo. Não, tô dizendo que me parece, com esse discurso... Não pode. Que o Lula, ele só tem base em universidade, base entre playboy. Não é verdade. O Lula foi eleito por mais de 60 milhões de pessoas, portanto, o Lula tem voto popular. O Lula é sim bem recebido no interior de Alagoas, no interior de Sergipe. Mas na campanha não foi assim. Na campanha, não foi. Ó, eu participei, eu fiquei mais aqui em São Paulo. Na campanha tinha 2.000 pessoas. Mas eu participei, isso não é verdade, Alfredo. Eu participei. Já mudou a pauta. Eu participei. Ele é muito malandro. Eu participei, especialmente aqui em relação aluno do Dino, né? Ele foge, ó. E o Lula não só, a gente não precisa ir pro Nordeste, aqui na periferia de São Paulo. Janja esbanjadora, nós já estamos falando aqui não, eu vou chegar lá. Aqui na periferia de São Paulo, ele ganhou em toda a periferia, né? Ganhou na Brasilândia, na Zona Norte, ganhou em toda a periferia da Zona Leste, ganhou na periferia da Zona Sul. Por quê? Porque essas pessoas, de fato, reconhecem o trabalho que ele fez durante 8 anos de governo e, até certo ponto, que a sua sucessora, que foi pior, sim, fez também. Então, quer dizer, essas pessoas não votam à toa. Essas pessoas votam porque, de fato, elas sentiram alguma diferença na vida delas. Esse é o meu ponto. Ó, a gente tá aqui também com o doutor Marcelo Zovico. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Ao Tá na Roda. Marcelo, você veio pra gente falar muito dessa situação do MST, que a gente vai falar já já. Ricardo Salles tá chegando também, né? Pra falar sobre essa promessa do líder do MST, direto da China, pra falar que vai invadir mesmo. Vamos invadir terra. Só que antes eu queria te perguntar, como cidadão, o que você sente sobre essa situação aí da Janja, que até já tem assunto, né, ô Pavinato? Já tem um certo burburinho dentro da esquerda que ela pode ser até candidata em 2026. Duvido. Informação da nossa produção aqui. Duvido. Tem até essa informação já sobre essa situação da Janja e sobre o presidente dos pobres com móveis de 65 mil reais, de 40 mil reais. O que falar, Marcelo, você como advogado, doutor, dessa situação como cidadão mesmo? Cidadão é muito difícil, vamos ver, né? Primeira-dama dá uma imagem dessa para a população. Não é isso que se espera, né, do perfil da primeira-dama. Então, lamentavelmente, é o que a gente tem, infelizmente. Agora, sobre essa situação da Janja candidata, Pavinato, pelo amor de Deus, me diz que não é verdade, com o seu conhecimento, com seus estudos políticos, me diz que não é verdade que tem a possibilidade da Janja, com tudo que a gente anda vendo aí, se candidatar à presidência da República? Pode, pode. Poder, pela lei, pode. Mas você acha que a esquerda ia fazer político der para ela a plataforma, pode. Se o Lula não for candidato, pode. Agora, se ele for reeleito, vai demorar mais. Se ele não for candidato, agora, o PT vai... Não sei, eu acho essa informação muito truncada. A Gleisi nunca deixaria ela ser candidata a outro partido. Não
Sei. Eu não sei. É muito. Isso eu acho muito especulativo, Asmar. Isso é uma muito distração especulativo. das coisas que estão acontecendo. Esse tipo de notícia que não traz nada, que daqui 3 meses já não é mais notícia, na verdade é uma distração para as coisas seríssimas que estão acontecendo no Brasil. Né? Você tem uma pessoa que se diz líder do movimento, aí tem gente que diz que esse movimento não tem CNPJ, né? Para dizer, olha, você tem que punir individualmente a conduta, concordo plenamente. E o pessoal que está preso na Papuda também deveria ter o devido processo legal e a conduta individualizada como qualquer pessoa no processo penal, e qualquer juiz sabe disso. Então, o que eu vejo é que esse tipo de coisa é para distrair e para dar uma notícia fraca, uma notícia que não tem substância, antes do tempo, fora da realidade, para sair daquilo que realmente interessa. Como o Pavinato disse, todo mundo aqui concorda. Terça, quarta e quinta, no trabalho de um parlamentar, com 2 feriados no mês, acabou o mês. Né? Fora que julho não existe parlamento, dezembro não existe parlamento, janeiro não existe parlamento. Então, existe uma cobrança muito grande do povo brasileiro que o parlamentar precisa realmente produzir. Ele tem que deixar um legado. Ele não pode simplesmente passar o tempo lá 4 anos, como a gente vê aí um monte de gente sendo reeleita. Aí você pergunta para ele, qual projeto de lei que você conseguiu aprovar? O que você participou? O que você cobrou o seu governante? Como é que você cobrou o governador, o prefeito, o presidente? E essa pessoa não sabe responder, mas é sucessivamente reeleita. Então acho que as pessoas precisam acordar quando falar em político, ver o e-mail desse político e passar um e-mail educado, corajoso, cobrando atitudes naquilo que você votou. Pelo menos naquele parlamentar que você votou.